Olá, boa tarde. Como estão todos? Espero que tudo ótimo. Essa semana passou super rápido. Hoje o tema do nosso encontro, continuando, os pilares. A Carminha já entrou. Oi, Rogerinho. Boa tarde. Tudo bem, meu primo querido? Hoje a gente vai continuar falando dos 13 pilares para a felicidade a dois. Aqui, Carminha e eu, a gente foca no relacionamento amoroso. E hoje é dia da gente falar do pilar da harmonia familiar. Carminha, manda o convite para eu já aceitá-la, que hoje a gente tem bastante beijo, querido. Eu fico tão feliz de vê-lo entrar. Obrigada, saudades imensas. Já vou acertar a Carminha. Claudinha chegou. Oi, Claudinha. Oi, Cá. Boa tarde, Claudinha. Tudo bem, Carminha? Deixa eu ver. Oi, Fer, tudo bem? Eu estou arrumando aqui toda a claridade, essas coisas, tudo, né, para ver como é que funciona. Você está me vendo bem? Tô. Então Você tá pode? bom. Tá ótimo. Você afastou, tá Tá. ótimo. Mais uma Sejam live. bem-vindos, né? Seja, Mais uma live maravilhosa. hoje vamos falar de harmonia familiar, Carminha. Já vou até fixar o Isso, nosso tema aqui. isso, muito legal. Por que que esse Isso dá pilar é, pano para manga, né? por que que esse pilar é tão importante da gente cuidar no nosso relacionamento, Carminha? É porque a relação com a família dos nossos pares, é, com quem a gente está no relacionamento a dois, é uma relação que, se não cuidar, pode impactar negativamente. Que bom seria se todos nós conseguíssemos trabalhar e compreender como é que funciona para lidar bem com a família do nosso esposo ou da nossa esposa, né? Sim, Então, é sobre isso que a gente vai falar, a importância dessa harmonia familiar com a família do nosso par, ótimo. Então é com a tá? família do nosso parceiro, a família. Isso, a família de origem do nosso parceiro, a família de origem da nossa parceira, é sobre isso que a gente vai falar, E aí, como é né? que a gente... Então me fala mais um pouquinho. Então, tá bom. Enquanto eu Quem tento... entrou mais aí, isso, depois Sim, você vê, né, Fernanda? eu tô acompanhando, que estou apanhando Isso. fixar comentário. Ufa, Esse ainda não consegui, Fer. Já aprendi, mas já tentei e não deu certo. Mas tudo bem, mas a gente vai. Uma hora vai dar tudo certinho, né? Então, se acheguem as pessoas que estão sempre aqui na nossa live, maravilhosa. E hoje a gente vai falar de fato sobre esse tema que é extremamente importante, né? uhum. E a pergunta que eu começo é assim: é possível se dar bem com a família do seu parceiro ou da sua parceira? E aí? Gente, na grande maioria, é possível sim. Na grande maioria. E hoje nós vamos dar algumas dicas de como vocês podem lidar com essas famílias, de modo que vocês tenham muita harmonia. A gente vai falar sobre exemplos, né? Isso, é possível sim. Agora, o que eu preciso, o que é importante cada um de vocês entenderem, é que cada família é um mundo diferente. Vejam, eu tenho a minha família, né? E se eu arrumo um namorado, tem mais a família do outro. Se meu filho arruma uma namorada, tem mais a família desse outro. Olha quantas famílias se agregam nesses relacionamentos, né? Então a família é um mundo de pessoas, um mundo de pessoas que pensam, que sentem, que agem de maneiras diferentes, um mundo de pessoas que têm valores diferentes.
Então, nós escolhemos, gente, a pessoa que a gente quer casar, quer viver para o resto da vida, mas nós não escolhemos a família que acompanha esta pessoa que nós vamos estar, né? Então, isso faz muita diferença. É você compreender que, como a Cláudia colocou aqui, né, a Cláudia, vários agregados. Isso mesmo. E que bacana se nós conseguirmos lidar com esses agregados de forma harmoniosa, né? Na grande maioria, dá tudo certo, né? Eu preciso entender que essa família se achega e cada pessoa dessa família, ou cada constituição familiar dessa, eles têm princípios. Os princípios, gente, pode ser até iguais aos nossos, ou muito parecidos. Só que eles são pessoas que convivem e foram constituídos numa cultura diferente, numa família diferente que a nossa. Então, eles vão pensar diferente. Lembra que a gente falou dos valores? Né? Sim. São valores. Se no casal a gente tem valores diferentes, né, Fernanda? Sim. Então, minha amiga, imagine com famílias diferentes, não é, gente? A gente escolhe nosso parceiro e ganha um pacote de uma nova família junto. Isso mesmo, existem. E o nosso parceiro vai refletir muito da criação e dessa estrutura familiar também, né? E aí vamos lembrar, já vou aproveitar as suas palavras mesmo, Carminha, é um mundo. São educações, relacionamentos que vêm junto desse pacote e faz parte a gente também se relacionar como a família do nosso parceiro, da nossa parceira. Oi, Mary. Boa tarde. Isso, a Mary chegou aí. Então, as famílias é uma diversidade de pessoas, de pensamentos, de culturas. Então, são adversidades nesse meio, nessa família, nessa constituição, nesse grupo, diferentes. Mas para que eu me dê bem, eu preciso continuar com os meus valores, não perder a minha essência, mas também ter flexibilidade, sabe? Porque com a flexibilidade eu vou conseguir harmonizar qualquer situação. Então vamos lá. Eu vou começando, além de trazer essa questão, né, da família ser um mundo, Fê, eu vou trazer para vocês aqui quais são os pontos importantes já para esse começo. Então, eu vou falar sobre para que a gente consiga harmonia familiar neste começo, né, e trazendo a nossa flexibilidade, é importante eu respeitar o outro para ser respeitado, ok? Aprender o que é coletividade. Legal. E criar programas em família. Então, eu respeitando esse outro, né, eu vou falar já desse ponto aí que nós temos. O respeito ao próximo é extremamente importante, mas ele só vai acontecer, gente, eu vou garantir para vocês, quando você primeiro se respeita. Quando você não se respeita, você não consegue respeitar o outro. Por quê? Porque gentileza gera gentileza. Tolerância gera tolerância. Se você for gentil com você, você vai conseguir ser gentil com o outro. Se você for tolerante com você, você vai ser tolerante com o outro. O que acontece para isso? É aquilo que a gente já falou em algumas lives. A gente precisa ter o autoconhecimento. Sim. O autoconhecimento para eu poder respeitar o outro. Respeitar e se amar, isso mesmo, Mary, né? Respeito ao próximo é a base da boa convivência. Então, o respeito, né, tendo gentileza, o respeito, o amor próprio e o respeito próprio, eles são essenciais, porque você vai conseguir lidar com o outro. Respeito pressupõe, né, amor, né, e bom senso. Então, olha só que legal. O respeito pressupõe amor e bom senso. Então, eu respeitando para ser respeitado, eu vou
vou ter um resultado super significativo. Então, não esqueçam, primeiro eu vou me respeitar, primeiro eu vou me amar, tá? Isso vai trazer a harmonia familiar, esses passos, né? Então, quando você se relaciona com alguém, resolve se casar e tudo, você não precisa, gente, amar todo mundo da família, da sua esposa, ou do seu esposo, do seu companheiro, da sua companheira, não precisa, né? Mas se você mantiver o respeito, com certeza, esse amor, ele vai ser um amor fraternal, um amor de irmãos, que é diferente, né? Que não precisa ter esse amor que você tem pela sua esposa, ou um amor que você é condicionado, eu sou obrigado a amar as pessoas da família do meu pai. Não precisa não, gente. Então, o que acontece quando eu tenho respeito, né? Eu só vou terminar essa fala, Fê. Quando eu tenho respeito, eu consigo respeitar, consigo entender, escutar a fala do outro, a opinião do outro que é diferente da minha. Não é, Fernanda? Não é, minha amiga? Era esse ponto que eu ia fazer um link com o que a gente já conversou. Esse respeito tem muito a ver da gente entender como o outro funciona, porque ele não funciona como eu funciono. E aí a gente pode encarar essa família também como um relacionamento a ser construído, também como o do nosso par. Cada encontro vai ser um flash, é construção. E a gente tem que ir querendo saber mais, entender os comportamentos, saber o que está mais por trás. Porque um grande erro que é muito comum que a gente cometa, é esperar que o outro faça como eu, haja como eu, pense ou sinta como eu, e isso é delírio. O outro o modo de funcionamento do outro, respeitar isso, ter essa consciência, voltar. Acho que é sempre importante resgatar isso. O outro é o outro. E aí, quem sou eu diante do outro? Isso. O que a Fernanda está falando muito é o que a gente o que a gente comenta, né? A gente tem até o desejo de uma família ideal, mas nós temos uma família real. E essa família real tem todos os problemas do dia a dia, gente. Do dia a dia. O que você vê fora não acontece dentro. Tem gente que está linda e maravilhosa, assim, perfeita, mas por dentro está um caco. Então, nesse momento de se respeitar e ser respeitado, é importante que você tenha trabalhado e desenvolvido a sua inteligência relacional, porque é esse movimento do equilíbrio que vai permitir com que você tenha uma harmonia familiar. E não se esqueça, não esqueçam, todos nós somos seres imperfeitos, então não dá para apontar o dedo e julgar. A gente já falou de julgamento antes, né? E muito cuidado, gente. Muito cuidado quando você está num relacionamento com a família do seu par. Por quê? Porque o que você pode estar apontando no outro, na família do seu companheiro ou da sua companheira, está dentro de você, está faltando em você, né? Então, olhar para isso, porque somente com esse autoconhecimento e perceber o que está faltando em você, você não vai apontar para o outro. E tem mais uma coisa nisso, né? Relacionamentos só entram nos seus relacionamentos pessoas e pontos e assuntos e temas que você permitir. Então, isso é muito importante a gente prestar atenção. Então, primeiro, respeito para ser respeitado. E isso tem a ver com o quê? Com você, com o seu autoconhecimento, com respeito a si próprio. Começa por aí. Se você não sabe respeitar o outro, é porque, de fato, você também não se respeita. Né? Então, você não vai ter um retorno disso. O segundo ponto que a gente traz, e podem ir escrevendo aí, né? Como a Cláudia falou, somos uma máquina de sentimento. Somos mesmo, gente, né? Outra coisa, aprender que família, né? É coletividade.
O mundo é uma coletividade, as nossas relações são coletividade. Então, olha essa pandemia. O que a gente fez? Pela coletividade. Então, é essencial que a gente pense num todo. Se eu pensar somente no meu umbigo, na minha necessidade, eu não vou estar realizando a comunicação não violenta, lá que a gente já falou, né? A autorresponsabilidade, o não julgamento, eu não vou ter a ação consciente, eu vou apenas agir por conta própria, entendendo que só eu me basto. E não! O coletivo é que faz com que o jardim fique florido. Se não tiver ninguém para regar o seu jardim, você vai morrer. Vai chegar uma hora que não dá mais, você não tem mais força para sustentar. Então, é pensar nessa coletividade, ajudar um ao outro, né, que é muito bacana isso também. Nas dificuldades, trocar, se você quiser. Puxa vida, a gente está precisando de uma determinada... por exemplo, pessoal, nós temos aqui na família, vai nascer o nosso bebê. Quem de vocês aí tem como doar, né? Porque já tiveram muitos carrinhos de bebê e tal. Se troca em família, gente. Ai, não quero, porque aquela minha cunhada ou meu cunhado é muito fresco, é muito metido, né? Comprou o melhor e... Gente, que pensamento escasso! Que pensamento escasso! Né? A construção está na coletividade. A família... e os pares, que são os pares, elas vão estar com a gente o tempo inteiro. E não esqueçam, as famílias, né, elas já estavam com o nosso par antes da gente. A família da minha esposa já estava com ela antes de mim. A família do meu esposo já estava com ele antes de mim. Então, eles já têm uma construção juntos, né? É muito difícil eu apontar, é muito difícil para o meu parceiro, apontar o que ele não pode fazer com a família. Isso tem que ser dialogado. Pense vocês num relacionamento, e a gente recebe casais que têm essa dificuldade, e que bom que eles têm a nós como profissionais que eles confiam para trocar e a gente poder ajudar nesse sentido, né? Porque não é fácil. É como eu falei antes, a gente tem as nossas dores emocionais. Sim. Às vezes a gente foi ensinado pela nossa família que o outro, que os valores do outro, por exemplo, são diferentes, né? E o outro tem uma necessidade diferente da nossa. E é isso que eu tenho que entender. A família do outro tem uma necessidade. Às vezes eles valorizam mais a simplicidade da vida e a união em família. E você valoriza mais o ter, ou se construir financeiramente. Ok, não tem nenhum problema em relação a isso. A questão é você saber lidar com essas diferenças, né? Assim colocou aí, alguém mais colocou outro ponto, né? Às vezes é briga de posse, ninguém é de ninguém. A briga de posse gente, não vamos esquecer que antes de sermos esposas, antes de sermos esposos, nós fomos filhos. E cada mãe paparica lida com seu filho de uma forma. Às vezes a mãe e o pai querem dar tudo para esse filho, mas só vai mudar, e a gente vai falar disso mais para frente, se vocês tiverem conversas assertivas. Porque as pessoas, a família dos seus pares, só vão fazer o que vocês permitirem que eles façam na família de vocês. Então, de repente, os pais estão se metendo, estão se falando o que vocês têm que fazer, dizendo, tomando conta da vida, não dá. É porque vocês estão permitindo. Mas meu esposo, a minha esposa deixa, ela não fala nada, então. Vamos falar sobre isso já, tá? Isso é muito importante. Então, não vamos esquecer, é a coletividade. Nós não somos ninguém sozinhos.
Nós somos o que somos porque nós tivemos uma mãe e um pai que resolveram se unir para nos trazer a vida, né? Essa vida aqui material. Então, esta é uma grande diferença. Nós não viemos sozinhos. E já está aí. Olha a coletividade. Sim. E não esquecendo, se a gente for ampliar isso, meus pais, os nossos pais, eles têm pais. Que os pais deles têm pais, que aí são nossos avós. E assim essa coletividade vai crescendo. E nós não podemos esquecer disso, né? A harmonia familiar faz com que as coisas se conduzam melhor no relacionamento. Não pesem tanto, tá? Assim, aqui, Quer falar? quero. A gente precisa lembrar, fechando esse ponto da Carminha, eu anotei aqui 2 pontos para refletir um pouquinho mais com vocês, que tem tudo a ver com o que a Carminha falou. Principalmente em momentos de estresse, dificuldade, a gente vai ter a tendência de voltar para o individualismo e para o egoísmo. Mas a gente vai precisar fazer uma escolha de sair do redor de nós mesmos e olhar para o outro. Isso é um esforço, é uma escolha, porque naturalmente a gente se volta para si. Por que eu trouxe isso? Porque o relacionamento é como se fosse um projeto de vida, um projeto de família. E muitas vezes a gente fica só no relacionamento central. E esse projeto também inclui a família do outro. E às vezes, como a Carminha falou, ela já citou alguns conflitos. Muitos desses conflitos precisam ser conversados mesmo. O que a Carminha muito falou é do limite. Às vezes a gente espera que o parceiro se posicione, mas será que é só o parceiro que precisa se posicionar? Não cabe a gente também construir alguns limites se você não estiver de acordo? Porque é importante que a gente pontue. Aí a Carminha falou do autoconhecimento. Pois é isso. Quando a gente está fortalecido, a gente consegue estabelecer esses limites. E aí a gente vai construindo relacionamentos e relações saudáveis. Isso. Esse ponto que a Fernanda está trazendo, né? É muito legal, porque a gente vai falar agora assim, ó, roupa suja se lava em casa. Os seus problemas são os seus problemas. Pensa, gente, às vezes os pais do nosso par não têm a habilidade ainda, seja por N motivos, aqui a gente não vai falar motivos, de soltar as rédeas desse filho que já casou, dessa filha que já casou. Então você leva os problemas, ou ela leva o problema, ou você, né, o esposo leva o problema para os pais. E os pais vão ter sempre o olhar para o seu filho. Sim. Eles querem o melhor para o seu filho. O que é o melhor para o seu filho? Só eles vão achar que sabem disso. É tão importante quando vocês resolvem os problemas de vocês no casal, ao invés de levar para o outro. Por quê? Porque vocês criam maturidade, vocês se empoderam, vocês criam autonomia. É extremamente importante o casal se empoderar dos valores deles, do que eles acreditam e tomar as decisões por si. Como nós somos imperfeitos, nós vamos fazer as coisas e vamos errar. Mas é nessa estratégia que não funcionou que nós vamos criar outras. Nós somos seres criativos, inteligentes, e não tem como ser diferente. Por isso que é importante esse não levar o problema do casal para a família, para outra família, né? Porque nós temos várias famílias dentro de uma família, né? Então, é importante que a gente faça isso. É importante que vocês vivam plenamente essa relação a dois e que nessa relação vocês deem o melhor de vocês, né? Porque cada um dá o melhor.
E quando ter o contato, ter as relações com as famílias dos seus pares, é importante que vocês já vão com o entendimento de que eles vão dar o melhor deles, gente. Todo mundo dá o seu melhor. Talvez o melhor que aquela pessoa esteja dando não é o melhor para você, mas para ela é o que melhor ela sabe fazer. Essa mãe que vive querendo colocar o filho embaixo da asa ou a filha, é o melhor dela. É esse amor que ela sabe viver. Aquele tio que gosta de falar e dizer o que você tem que fazer, esse é o melhor dele. Porque esse é o melhor que ele sabe fazer e ele sente. Enquanto que você acha que ele é intrometido, ele tem prazer em ajudar. Ele sente que ele vai ser útil. Então é nesse aspecto que eu vou olhar. E aí é importante vocês pensarem nessa harmonia, nessa família feliz, entendendo essa diferença, como cada um pensa e que cada um vai dar o seu melhor. Imagina assim, né? E a gente já teve situações assim, eu e Fernanda, em que os casais, né, chegam e dizem assim, olha, eu pedi para ela não ver mais os pais dela, porque eles estão atrapalhando. Olha, eu pedi para ele não falar com a mãe dele todo dia, porque quem já se viu assim falando todo dia com a mãe? Gente, isso é posse. Às vezes, na sua família, você não teve essa relação de comunicação afetiva diária, mas o seu par teve. E qual é o problema? O problema é somente se ele, neste caso que eu estou dando exemplo, se ele ou ela forem imaturos e não conseguirem resolver as questões dentro na relação de vocês dois e ter que levar fora, né? Então isso é ruim. Então é resolver dentro, mas não tem problema nenhum que o outro fale. Ah, olha, chegou o tio lá que adora falar como vocês têm que fazer a coisa. Legal, que ideia fantástica. Ó, isso que eu vou explicar para vocês agora é ter inteligência relacional. Acolha o que o outro tem para falar. Tenha uma escuta genuína. Depois, resolvam vocês dois a forma que vocês querem falar. É como num casamento, às vezes a pessoa está pensando em se separar e vem um e fala, não, olha, não se separa, casamento é maravilhoso, não, se separa sim, porque homem não presta, não, se separa sim, porque mulher já viu, né, quando ela resolve pegar no nosso pé, Deus me livre, não, não se separa não, casamento é sagrado. Quantas coisas você escuta? Quantas coisas você escuta dessa família? É isso, é você filtrar, gente. É livre-arbítrio, nós falamos tudo da forma como nós aprendemos, nós reproduzimos. E essas famílias, esses membros das famílias, eles vão trazer o melhor deles, tenham certeza. Eu já vou falar disso também, né? Esse é o melhor. E um outro ponto que a gente eu traz quero aqui... fazer um comentário aqui, fechando esse tema que você trouxe. Quando a gente tem que cuidar desses filtros, por exemplo, esse tio que você trouxe o exemplo, esse tio que quer dar todas as direções, quer dizer como que a gente trata isso e aquilo, é como se fosse um filtro já formado. E aí você só pega esses pontos, é o que mais se destaca para você, é como se o seu sistema confirmasse, olha, de novo ele está vindo aqui, falando como que a gente tem que lidar com tal coisa, com tal coisa. E essa questão que a Carminha falou, da gente buscar a intenção, que existe uma intenção positiva, e isso quebra um pouco esse filtro, ele deixa essa relação mais leve, porque aí você passa a entender melhor o outro, admitindo que ele não está aí para mandar em você e quebrar a sua autonomia e independência. Ele tem uma boa intenção por trás. E se a gente for lá descobrir? Tio, quando você está me falando isso, o que você quer me dizer? O que você está me dizendo com isso? O que é importante eu olhar, que talvez eu não esteja vendo? Às vezes ele pode estar preocupado.
ele quer que você acerte, pode ter uma bagagem antes. Então, se a gente cuidado com os rótulos e esse filtro viciado, então, a minha sogra, ela é isso. E aí você fica colhendo provas para confirmar o que você já pensa. E se a gente hoje se permitir a olhar o outro como uma pessoa diferente, que eu quero saber mais, e que intenção tem ali por trás. É um padrão, como a Carminha falou, vem já da família. E isso não se desfaz do dia para a noite. É, de novo, um processo. Porque você agora, o novo membro da família, muda toda a dinâmica, gente. Todo mundo tem que se aprender a se relacionar dentro dessa nova estrutura. Então, é preciso paciência, gentileza e ser um pouquinho detetive também, né, Carminha? Entender o outro. Com certeza, com certeza. A gente vai falar disso também. A Simone colocou aqui, igual amamentar, né? Tem que fazer com intenção e amor, senão só dói. Exatamente, gente, porque essa fissura que vai fazendo no relacionamento, por conta da interferência, né, da família, ou do que os membros da família falam, pode ser só dolorido. Mas você pode amenizar isso com flexibilidade. Então, tenha a melhor das intenções, faça com amor, né? Nós, como a Cláudia disse, nós vivemos numa cadeia familiar. E sabe como que a gente resolve isso também, que é uma boa saída? A gente pode criar programas em família. Faça o encontro das famílias a cada uma vez por mês, a cada 3 meses, 6 meses. Gente, vai dar babado, vai mesmo. Um vai ficar olhando, vai ficar reparando a roupa, vai falar da comida. Faça um almoço comunitário, uma janta comunitária. Vai acontecer esse babado mesmo. Mas e daí? Isso é família, isso chama-se gente. Somos assim, perfeitos, falamos, olhamos, observamos, agimos, de acordo com o que a gente aprendeu, a gente reproduz, a gente troca de acordo com a nossa maturidade relacional, com a nossa maturidade emocional, tudo isso está junto. E aí, gente, é saber lidar com isso até com uma questão muito maravilhosa, que é o humor. Aí chega em casa, vai lá e conversa com a esposa. Caramba, você viu aquilo? Gente, eu fiquei impressionada. Eu também. Mas você sabe que ele tem razão no que ele estava falando? Olha, vamos observar o que ele estava falando. É isso, gente. Isso é sensacional, né? É a gente pensar nesses pontos, então. E esses encontros familiares são muito gostosos. Porque a gente começa estando aberto, né? A gente começa a entender, compreender e saber lidar com esse familiar, né? Mas eu quero deixar um recadinho aqui. Quanto mais próximos, gente, não esqueçam, mais faísca sai, tá? E se você não souber lidar com a inteligência relacional, se você não tiver maturidade relacional, as suas emoções explodem, talvez você suba no pescoço, vai embora, não queira mais falar com ninguém, não quer saber da mãe dele, porque a mãe dele só fica paparicando e você não é uma mulher de paparicar, você quer ser paparicada. Tem tantas dores emocionais aí que a gente nem imagina. Mas é muito divertido, gente. Vai, fica num canto, interage um pouco e observa. Vai ser maravilhoso. Depois você vai diminuir o seu julgamento, a sua forma de ver o outro, com certeza, não é, Fer? Isso, eu anotei aqui. A Carminha trouxe uma estratégia que é muito interessante. Fer, eu vou só pegar o carregador, me desculpe, tá acabando a bateria. Deixa eu aproveitar e cumprimentar o Wendel, da Chrome Contábil. Abraço, Wendel. Faz tanto tempo que a gente não conversa nos encontros da Embaixada. O que a Carminha estava falando é uma estratégia. Isso precisa ser treinado, porque a Carminha, ela é super relacional, como vocês... eu acho que já dá para perceber da Carminha como ela
investe nos relacionamentos, como ela gosta de ter gente perto. E tudo bem se você não for tão relacional assim. Você pode começar devagarzinho. Começa com uma reunião menor, com um café, com um bolo. Depois você vai dando novos passos. Porque a Carminha falou da estratégia do humor. O que eu quero já fazer esse link aqui com a Cá é cuidado com a crítica. Você viu que a Carminha levou para a dica do humor? Levar na leveza? Porque se você for aquele parceiro que aponta, que fala da família do outro, vai dar péssimo. Vai dar péssimo, porque precisa ter esse... E aí a gente já ensinou isso, né, Carminha? A gente traz para a gente. Tem um ponto que você quer falar com o parceiro, você não aponta para o outro. Você viu como seu irmão é inconveniente quando falou aquilo? Não. Você traz para você. Olha, eu queria falar aqui, se não foi pontuado na hora, né? Pontua para o seu parceiro, para a sua parceira. Olha, eu não me senti confortável, eu fiquei na hora com raiva quando o seu irmão falou isso, isso, isso. Eu queria que ele tivesse mais cuidado para falar. E você vai pontuando o que você tem necessidade. Eu queria que com o seu irmão, ele cuidasse um pouco mais do jeito, o conteúdo que fala. Tá vendo que você trouxe para você? A gente não aponta o dedo para o outro, a gente traz para a gente. Eu me senti incomodada, eu fiquei chateada com o comentário de fulano. Eu queria que os nossos encontros fossem mais tranquilos, a gente se respeitando, respeitando o espaço. Se coloque assim para o seu parceiro. Não é isso, isso, isso. Ixi, a Carminha caiu. Vocês estão me ouvindo, gente? Claudinha está aqui. Oi, Bárbara. Bem-vinda também. Gente, só me dá um joinha se vocês estão aqui comigo. Não, eu penso. Sim, obrigada, querida. Oi, Bárbara, obrigada. Essa questão, eu acho que já linkando, então. A gente não pode achar que, por a gente estar casado com um parceiro, a gente tem livre acesso para pontuar a qualquer minuto, de qualquer jeito. Isso aí é uma receita para o casamento fracassar. Não é porque a gente está casado que a gente pode falar sobre a família do outro a qualquer momento, sem cuidar desse momento e sem cuidar de como fala. É preciso ter a gente já falou disso em uma live, é preciso ter um manual também de conviver com a família do outro. Já fazendo resumão aqui, entendendo como eu funciono, entendendo até onde eu fico confortável, entendendo como o outro funciona, o que ele precisa, sempre essa base da comunicação empática, eu vou repetir aqui para a gente para trazer clareza. Como é que a Carminha voltou? Deixa eu já aceitá-la. Base da comunicação. A gente tem que entender, ir para o comportamento, ir para o fato. Olha, eu fiquei chateada quando... Ou falando para a sogra, por exemplo, sogra, eu fiquei chateada quando você comentou isso, fiquei meio triste quando a senhora falou isso. Na hora, é porque eu tenho necessidade, eu tenho esse jeito todo, então eu queria... Ixi, a Carminha caiu de novo. Essas coisas da internet. Eu preciso cuidar disso também. Vamos lá. Carminha voltando.
E é isso, a Simone trouxe um pouco disso. Você, Fernanda. E estou falando, cara, só para situar de onde eu parei. Que a gente precisa ter um certo manual também. Você falou do humor e eu falei cuidado com apontar a família do outro. Não é porque a gente está casado, tem intimidade, que a gente pode falar o que quer da família do outro, quando bem quiser, da forma que quiser. É preciso também Legal. estabelecer regrinhas de convivência. Uhum. Você escolheu uma péssima hora para falar, de reclamar da família do seu marido, quando, por exemplo, ele chegou do trânsito super nervoso, teve um dia difícil, não vai dar certo. Toda comunicação a gente precisa saber, a gente precisa falar do jeito certo e usar as palavras certas. Aí eu estava lembrando o nosso pessoal aqui, para a gente falar do comportamento, do fato, sem achismo, sem imaginar o que ele pensou, o que ele não... Não, se quiser saber o que o outro está pensando, tem que perguntar, porque ninguém lê mente, a gente não tem essa capacidade, e é preciso perguntar, é preciso investigar, saber mais do outro. Tem que ter noção da sua emoção e da emoção do outro, da sua necessidade e da necessidade. Porque aí vocês vão buscar o ganha-ganha. Vai ter que ter um combinado, onde os dois ganham. Isso mesmo. A gente está falando, isso que a Fernanda está dizendo, você adivinhar, a gente chama na terapia cognitiva comportamental, que a gente fala das emoções, a gente trabalha as emoções, né, da pessoa, a gente chama isso de disfunções cognitivas, são pensamentos automáticos que você acha, quer ver que ela vai fazer isso? Então, isso tem muito a ver, e eu vou trazer o próximo ponto aqui, né, porque eu tenho agora mais 2 pontos que eu quero trazer para vocês, trabalhe os seus rancores. Eles são seus, não são do outro. Você está olhando coisas que você está enxergando no outro, mas a sua lente não está limpa. Porque você está vendo no outro uma necessidade sua, uma dor emocional sua. Como é isso, Carminha? Gente, as famílias, elas são o que elas são, né? Elas fazem parte de você, como a gente diz. A sua esposa já foi constituída desse jeito, da pessoa com quem você ama, desse jeito. Ela é a pessoa que você ama. Quem construiu essa pessoa? As relações sociais, as relações familiares, as relações religiosas, as relações escolares. Então, essa pessoa, do jeito que ela está aí, ela não foi construída por você, e sim pela família, pelas relações que ela vive. Então, esta é uma grande diferença, né? Então, é importante a gente entender que esquece o passado. Não fica julgando a família do outro, porque a família do outro tem um jeito de ser. Se a mãe dele paparica mais ele, ou se a mãe dela dá mais atenção para ela, quer fazer tudo... Gente, você não gosta? Conversa entre vocês dois. Mas se tá tudo bem, relaxa. Relaxa, porque tudo vem para ajudar o casal a crescer. Eu não vou querer aquilo que a sua mãe me deu por causa disso, ela quer tomar conta da nossa vida. Relaxa, não quer não. Ela tem um amor gigante por esse filho ou por esta filha, é a forma como ela faz. É o melhor dela, ela está dando o melhor dela. Esse pai está dando o melhor dele. Esse tio, essa tia, essa avó, é assim que eles sabem lidar. Passado é passado, gente. Cada um tem que olhar para o seu presente. Se você acha que o outro vai te invejar, que o outro vai na sua casa para ver o que você tem, cuidado, muito cuidado. Talvez você esteja com as suas dores emocionais no gatilho, talvez elas estejam latentes, está dizendo assim para você, tem coisa que não tá legal, aí você terceiriza. É a sua dor, é seu autoconhecimento, o que está lá dentro, a sua essência está dizendo, eu não estou aqui. Então, por exemplo, o seu medo de ser abandonado, o seu medo de ser humilhado,
o seu medo de ser rejeitado. Tem um monte de coisas, são os gatilhos mesmo, como a Carol está falando. E são essas coisas que a gente tem que observar, porque não está no outro. Não está no outro, gente. Está na gente. Como e se eu não tenho, como a Fernanda disse lá, a gente precisa ter clareza na comunicação. A gente precisa analisar o fato. Se eu não sei fazer isso, eu não vou conseguir fazer com o outro. A questão é, olhe para dentro de você. Será que você não queria ser acolhida, se sentir amada, como essa mãe acolhe a sua esposa? Ou o seu esposo? É como Será se que a gente tivesse o que está me incomodando, a gente pegasse e colocasse uma lupa. O que tem aí por trás que eu estou tão incomodado? Por que isso me chama tanta atenção e me perturba? A lupa tem que estar voltada para você, não é sobre o outro. Você precisa ir checando com você mesmo e se fazendo perguntas. O que está acontecendo? Isso está me incomodando. O que isso quer dizer mais para mim? Vai se perguntando. O que eu sinto? Qual que é a minha emoção? Porque aí você verbaliza, você vai buscando algumas camadas que são menores. Porque a gente pode chegar no ponto de a gente precisar lidar com isso, porque o outro, falamos de diversas vezes, o outro eu não cuido, eu não mudo, o outro o outro é problema do outro. Eu sou meu ponto de partida. Como eu lido com o outro que eu preciso cuidar e aprender, como a Simone falou em um comentário lá, é uma oportunidade de você se conhecer e você amadurecer. E entender a lupa. A lupa sempre aponta para você também. Eu recebo aqui no meu escritório, ou online também, ou pessoas que entram em contato comigo, para trabalhar justamente isso, essas dores. Elas querem se conhecer, porque elas estão sentindo coisas assim, tipo, nossa, eu fico com raiva quando ela dá atenção para ele. Mas, gente, a pessoa não tem raiva da pessoa. Ela tem raiva disso que ela está sentindo, ela não está sabendo. E a gente trabalha aqui com essas questões, com as questões emocionais. Vamos descobrir isso, né? Para você sair desse gatilho, né? Disso que está influenciando você. E isso tudo vai impactar com certeza na sua relação familiar. Eu garanto isso, gente. Impacta, porque você vai olhar para o outro com o seu olhar da dor, né? Não com o seu olhar equilibrado do amor. E não tem problema nenhum. Uma boa dica aqui, Carminha, é pegar esse ponto que você falou, trabalha seus rancores, pode ser os pontos que você está incomodado. E aí você assume aquele papel do detetive. Você pode chegar para o seu parceiro e a sua parceira, me conta como era lá no passado, como é que a sua mãe lidava com você, com seus outros irmãos? Aí você vai querendo saber mais, você não vai ser psicólogo, nada disso. É só para pegar informação, para entender se tem uma forma de funcionar por trás, porque isso vai aliviando esses incômodos. E aí você se pergunta também, gente, como é que era? Deixa eu lembrar aqui como que foi na minha infância. Deixa eu lembrar como que eram os meus pais, como eram lá a minha relação com os irmãos. Tenta entender isso, mas com o coração grande da girafa, olhando por cima, saindo dos papéis e olhando lá de fora, para você entender. Puxa, então, do que a gente está conversando, parece que a sua mãe sempre teve essa necessidade de cuidar de vocês. É assim que ela expressava amor. Com certeza, Fernanda, Carminha. Porque você precisa entender, mas de forma empática. Como que seria isso? Entender de longe, olhando de fora, porque não é pessoal. Não é pessoal.
tem uma receitinha que roda sem a gente se dar conta. E, de novo, é aprender a entender esses funcionamentos e eu lidar melhor com isso. A gente chama isso que a Fernanda está colocando de empatia também. Porque empatia, né, você se colocar no lugar do outro e se coloca se olha para você, né? Mas assim, não esqueça que não é você só que sente isso. As pessoas da família também têm as dores dela. Se você for conversar com o seu pai, com a sua mãe, você vai conhecer uma história que você nunca soube. O quanto eles apanhavam, o quanto eeles foram reprimidos, o quanto isso, o quanto aquilo. Isso vai ficando. Se você for conversar com os pais do seu companheiro, da sua companheira, você vai saber cada coisa e você vai conseguir entender por que eles agem dessa forma. Então, gente, a última dica aqui é baixe a guarda. Deixe o seu escudo de São Jorge de lado. Não precisa carregar, senão jamais você vai conseguir escutar o outro. Jamais você vai conseguir ser empático. Jamais você vai ter a escuta genuína e a fala qualitativa, né? Você já vai com tudo para essa pessoa, já descarrega tudo, já traz suas dores e depois você não vai conseguir uma relação saudável, harmoniosa, como a gente está falando. Então, baixa a guarda, guarda esse escudo que ele não vai servir para isso, ele vai servir para outras coisas, tá? Guarda esse escudo para não permitir que ninguém interfira na sua vida a dois. Mas na relação familiar, vocês podem conversar de tudo. Às vezes, gente, como a gente estava falando aqui, que a Fer já falou também, às vezes é porque nós não temos uma postura, falta ainda uns 5 minutinhos, né, Fer? Isso. Nós não temos uma postura, nós não sabemos nos posicionar em relação aos nossos pais, aos nossos tios, aos nossos avós, porque a gente tem toda uma história de vida. Então, às vezes a questão não está fora de casa, na família, está na sua família, está nessa relação a dois. Às vezes vocês dois, ou um de vocês dois, não consegue dizer assim, olha, agora a vida, a família, sou eu e fulano, sou eu e fulana. Então, a gente quer, né, com todo carinho, levar a nossa vida, aprender, levar tombo. Por quê? Porque a vida dos pais são diferentes. Hoje estamos num outro contexto. O contexto deles é diferente, mas tem pais que estão muito apegados ainda a isso. Tem parentes que estão apegados. Então, gente, estabeleçam limites, porque às vezes são vocês que não estabelecem os limites, tá? Às vezes a atitude, ela é mais importante para você manter a harmonia familiar do que você ir até ter os encontros e conversar nos encontros, sabe? Então tenha muito cuidado, porque sabe aquela coisa de você procurar a felicidade? Estou procurando a felicidade, a minha felicidade não chega e ela está na sua frente? Porque tudo na vida nós transformamos em felicidade. Essa live para nós é uma felicidade. Eu não preciso do sucesso, de ter, né, de ter o carro do ano para encontrar minha felicidade. Não, estar aqui com vocês é a nossa felicidade. Então, cada um tem um significado de felicidade e está tudo bem. Mas é isso que vocês têm que ver, né? Então, trabalhem esse autoconhecimento, trabalhem a relação a dois, para que vocês tenham harmonia familiar. Conversem, discutam, coloquem o que vocês gostam, o que não gostam da família dos seus pares. E entre num consenso, né? Às vezes, a família quer passar o dia, ou a semana. Converse com o seu par, de repente, fica lá só no final de semana. Ou vai só para almoçar e sai no final da noite. Gente, tudo é conversável. Existe a flexibilidade. Flexibilizem o coração de vocês, né? Flexibilizem, porque família é um mundo. E um mundo de quê? De gente. E nós somos imperfeitos. Não tem gente perfeita. Nós somos imperfeitos. Nós fazemos para
usamos estratégias para ver se dá certo, né? Mas se dispam de todas as coisas que estão pesando na vida de vocês, né? O nosso processo de coaching de casal é lindo, porque é um processo onde as pessoas se descobrem, né? Então, isso é extremamente importante, né? Então, entender desse coletivo também é importante. Os problemas resolvam, lavem a roupa suja em casa, é isso, falem de vocês, né? Os programas familiares, eu estou só retomando aqui o que a gente falou. Respeite, se respeite, né? E respeite o outro, né? Para que tudo entre nesse amor, né? Que existe, nesse amor e nesse consenso que existe nessa questão do respeito, né? E baixa a guarda. Né, Fernanda? A gente vai muito bem assim, né? E eu garanto para vocês, e Fernanda também, que vocês vão ter, seguindo esses passos, uma harmonia familiar. Eu vou aproveitar para fechar aqui Isso. a palavra, a imagem que a Carminha me trouxe do escudo. Porque o escudo, ele te protege de todo mundo, seja da família, do seu parceiro, mas ele também te protege, tem um bloqueio entre você e o seu par. Esse convite, para a gente fechar o nosso papo hoje, um convite é para você baixar a guarda e entender mais sobre você, sobre o seu par e sobre o outro. É permitível, gente, é permitir. Puxa, hoje eu quero buscar uma coisa bacana na minha sogra, no meu sogro, naquela pessoa. Porque, gente, todo mundo tem um lado bom. E se a gente se convidasse hoje eu me permito estar aberta e conhecer mais o outro, entender um pouquinho mais, lidar com pessoas. Não é esse bicho de 7 cabeças quando a gente se coloca como pessoa também diante do outro. Então, vulnerabilidade é força, não é fraqueza, não. Vamos baixar os nossos escudos para que a gente seja só uma pessoa na frente de outra pessoa, lidando com outra pessoa. Que baixando esse escudo que a Fernanda está falando, né, que a gente conversou, é assim, baixou o escudo, não vá acreditando que vai ser num passe de mágica. Ah, tá vendo? Olha o que aconteceu. Aí você põe o escudo de novo. Não, gente, o escudo ainda tá ali, a energia dele. Não esquece. Precisa de um tempo para as pessoas sentirem a sua intenção e o seu amor. Vulnerabilidade é força. Concordo 100%. É isso aí, Carol. É isso mesmo, gente. Gostaram do nosso encontro hoje? Já deve estar nos minutos finais. Estou lendo um livro da Brené Brown, a Brené Brown é maravilhosa. Todos os livros dela são fantásticos para entender esse ponto da vulnerabilidade, de se expor e de se permitir. Carol, obrigada. Gente, já deve estar nos últimos minutos. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Claudinha. Na semana que vem, lá no perfil da Carminha, nós vamos falar sobre ambiente físico. Outro ponto que a gente precisa olhar para o nosso relacionamento e se perguntar como é que está. O espaço que eu divido, o espaço físico, gente, como é que está? Como é que está na nossa relação? Vamos conversar sobre isso semana que vem. Obrigada a todos que estiveram aqui. Obrigada, Carminha, mais uma vez. Eu agradeço, Fer. Amo estar aqui com você, com essa gente linda que adora trabalhar, desenvolver para ser uma pessoa cada vez melhor. Um parceiro melhor. Todos nós, né? Isso. Um beijo, gente. Ótima semana. Até a próxima quinta. Obrigada a todos. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Irena. Tudo de bom. Tchau, Claudinha. Obrigada, Cláudia.